Até onde se saiba, Jesus nunca deixou uma palavra escrita, e contudo, seus ensinamentos são os fundamentos morais e éticos de boa parte da humanidade. Muitos outros videntes deixaram apenas as palavras ditas e seus seguidores, embora pelo seu poder intrínseco, tais mensagens tenham se tornado água-vivas. Muitos outros videntes deixaram apenas as palavras ditas a seus seguidores, embora pelo seu poder intrínseco, ou seja, pelo poder que havia nessas palavras, tais mensagens tenham se tornado águas-vivas durante épocas sem contas. Ou seja, o conhecimento ficou espalhado nos cantinhos por aí, de vez em quando alguém acha e fala, nossa, achei. E aí pega aquilo e faz brilhar de novo. Foi o que o Joel fez. Né? E o que um ou outro palestrante de mecânica quântica tem feito no momento. Mesmo falando de forma genérica para não assustar o povão. Né? E outra parte dos palestrantes está no pensamento mágico. A situação não é essa. É lógico que quem entra em frequência com esses que estão explicando de forma rasa, são aqueles que querem entender de forma rasa. Porque eles não querem ver as palestras longas, eles não querem ler os livros, eles querem ver a dica. Dica para não sei o que, dica para colar. Você acha que ainda o Greg Baden ele tá nisso daí? Não, de forma alguma. O Greg Baden, ele passa a coisa de forma clara. Ele não entra nos detalhes da situação, mas eu enxergo que ele passa de forma clara. Porque para fazer da forma que ele fala, pensar, sentir, não é pensar, é sentir. Para sentir, se eu não souber que a pessoa é centelha e não tiver... Não tem como sentir se tiver mágoa. Não tem como sentir se tiver frustração. Não tem como sentir se não desenvolver a meditação. É pensamento mágico. Entrar em contato com o todo é aprender a meditar. Muitos outros videntes deixaram apenas as palavras ditas a seus seguidores, embora pelo seu poder intrínseco, tais mensagens tenham se tornado águas vivas durante épocas sem conta. Essas águas vivas são as mesmas águas que Jesus disse: quem beber de minha água nunca mais terá sede. É a água do conhecimento do todo em nós. É o reino interior. O reino está dentro de vós. Como é que cultiva esse reino? A sabedoria dos tempos, propalada por homens e mulheres espiritualmente iluminados, que nunca sonharam que seus pensamentos corressem em volta da terra e influenciasse a vida e a conduta das pessoas, não está confinada no tempo e no espaço. Ou seja, esse segredo da existência verdadeira de Deus, que foi propagado ou propalado por homens e mulheres espiritualmente iluminados, eles nunca sonharam que isso aí ia continuar influenciando a vida das pessoas no futuro, tá? Nunca sonharam que seus pensamentos corressem em volta da Terra e influenciassem a vida e a conduta das pessoas. Não está confinada no tempo e no espaço, ou seja, não é uma experiência de 2000 anos atrás ou em qualquer outra época de outros avatares ou outros videntes. É uma experiência que está presente porque ela é onipresente, ela é a manifestação toda, é o amor do todo. Então entender isso muda tudo para a sociedade. Né? Porque uma parte da sociedade está adepta de mecânica quântica. Uma parcela muito pequena está entendendo com mais profundidade. E a maioria está metendo pau, achando que é pensamento mágico, achando que é os charlatões, achando que é só uma nova onda, que é só mais uma fase de um esoterismo. Mas faz parte, né? É a quebra do paradigma. Mas não tem como ser, imagina um cientista que ele é renomado, o Amit, ele é renomado lá na o Amit é renomado, mas ele é esculachado no meio acadêmico. É. Não, tudo bem, mas só que ele é renomado. O que faz uma pessoa do meio acadêmico renomado partir para uma física quântica? Assim, uma coisa um físico clássico. Exato. Sair do clássico. Do meio acadêmico tradicional para partir para explicar a consciência espiritual. Então, aí tem alguma coisa, a gente já tem que começar a desconfiar, né? No mínimo você deve parar, peraí, alguma coisa tem, porque... Não, mas as pessoas não desconfiam porque a maioria nem sabe quem é Amit Goswami. A gente já está falando para deixar claro para as pessoas terem a curiosidade de olhar. Vai lá, busca Amit Goswami, Wikipedia e lê.
Vai lá, busca Deepak Chopra, Wikipédia e lê quem é o indivíduo. Mas é aí que eu penso, aí a gente já tem que ficar com a pulga atrás da orelha. O cara sai de uma física clássica, como você falou, do meio acadêmico, que eu estou tentando até expressar. De repente o cara cai dentro de uma explicação de mecânica quântica, alguma coisa tem. Alguma coisa ali tem que... Estamos chegando lá. O trabalho começou e segue em frente. O pensamento crístico que preenche sua consciência, dela irradia da consciência crística. O pensamento crístico que preenche sua consciência, ou seja, por pensamento crítico preencher a consciência, tem que permear, tem que fazer parte da nossa carne, do nosso sangue, dos nossos ossos. Então tem que impregnar a pessoa o conhecimento dessa situação aqui. Senão, como é que limpa e lava as crenças limitantes? Dela irradia como círculos na água atingida por uma pedra, criando círculos cada vez maiores até atingir toda a humanidade. O Joel sabia que isso ia acontecer com o trabalho dele. Sim, a consciência espiritual tem aplicação prática. Nosso desejo de abundância, contudo, deve ser o desejo de abundância para outros, antes que possamos ter a experiência da graça, que é o presente de Deus. Ou seja, o que é o desejo de abundância para outros? É parar de ser mesquinho, parar de ter inveja, parar de achar que o outro conseguiu ou eu não consigo. Então, lá no fundinho, escondidinho, eu sinto uma invejinha, eu sinto uma raivinha. É saber que tudo que o outro tem é expressão de sua própria consciência. E tudo que é do Pai é nosso. Então, o lugar que eu estou é solo santo, solo sagrado. Então, como é que eu consigo as coisas também? Porque as coisas são coisas espirituais. Então são coisas dadas de acréscimo para a consciência crítica desenvolvida no indivíduo. Porque ele não vai mais procrastinar, ele não vai ter mais preguiça espiritual de ler. Ele não vai ter mais preguiça espiritual de trabalhar, de conquistar, de realizar, de ter autoestima espiritual, saber que é capaz de ir lá e fazer porque entendeu dupla fenda. A consciência espiritual tem aplicação prática. Nosso desejo de abundância, contudo, deve ser o desejo de abundância para outros. Esse desejo de abundância para outros não é ficar pensando, nossa, eu quero que ele tenha, eu quero que ele tenha. Não, é deixar fluir de nós uma paciência e uma compreensão para o outro. Né? Cada vez mais. Não é só o amor que expande, que aumenta a frequência, expande a consciência, então tem que deixar o amor fluir. Não adianta pôr o pé no freio. E pôr o pé no freio é ter preguiça de entender melhor o assunto. Ai, não, já entendi, é o amor, é só deixar fluir. Não entendeu, porque está cheio de ego ali, está cheio de problema, está cheio de crença limitante. Está entendendo e está olhando os vidinhos fácil. Está entendendo e está olhando as dicas. Como assim? Entendeu, mas não compreendeu. Antes que possamos ter a experiência da graça, devemos ter o desejo de abundância para outros, antes que possamos ter a experiência da graça, que é o presente de Deus. A gente vai conversar sobre isso lá nos 7 Leis Espirituais do Deepak Chopra, que vai começar daqui a alguns dias. A meditação é a porta para o mundo da alma e a inspiração é o seu caminho. A pessoa tem que se inspirar para meditar e buscar mais inspiração ainda dentro da meditação. Quando aprendemos a ficar 5 ou 10 minutos cada manhã, tarde e noite, sentados em silêncio, com os ouvidos de ouvir, que é desenvolver a escuta interna que o Joel fala, quando nos voltamos para dentro de nós mesmos e aprendemos a esperar pela pequena voz silenciosa, esse esperar pode demorar, hein? Pode demorar meses, pode demorar anos, pode acontecer em semanas. Quando aprendemos a esperar pela pequena voz silenciosa, adquirimos o hábito da meditação. Ou seja, não precisa escutar ela para adquirir o hábito, não. O hábito é a própria calma e tranquilidade que a pessoa vai percebendo como benefício da prática da meditação. E desenvolvemos a habilidade nesta técnica. É técnica, mas não é ferramenta, porque é o próprio espírito, tá? Amor não é ferramenta, amor é sentimento.
e desenvolvemos habilidade nesta técnica, até que sejamos possuídos pela inspiração e que ela nos leve para o céu de nossa alma. A pessoa é capaz de atingir estados de consciência interiores e sentimentos elevados que ela nem imagina. É lógico que não vai ser com 2, 3 meditações, nem com 2, 3 semanas. E porque é para sempre, é até o fim da vida. É para sempre a meditação, dali para frente. Este é o princípio desse nosso novo nascimento. É aqui que aprendemos a linguagem do espírito e a vida começa a ter um novo significado. E se a vida começa a ter um novo significado, é com 2, 3 meses de meditação já a pessoa já está percebendo as coisas bem diferentes, né? Por que é um nascimento aqui, ó? Este é o princípio desse novo nascimento. Então a escuridão e o silêncio da meditação é o útero do renascimento do espírito. Porque ele vai para o mundo do espírito, para o silêncio do seu interior, o reino, o filho pródigo retornando para a casa do pai, o reino interior do seu ser. É a ressurreição. É a ressurreição. Aí depois disso, o próximo capítulo é a meditação, porque emenda no assunto. Muito bom essa parte. Então, depois de ter dado 56 aulas e explicado tanta coisa de parte hormonal, de neuroplasticidade, de percepção, de meditação, de autossabotagem, de psicanálise. Então a gente faz uma leitura dessa, nem estamos dando tantas explicações mais, porque já foi falado tanto. Que nem a última frase do Sermão da Montanha, que é aqueles que defenderem a verdade verdadeira serão perseguidos. Né? Porque os negativos vão negar. Então a gente não pode se opor ao mal. Então a gente compartilha isso com os irmanados. Se alguém criticar, a gente vai deixando de lado, vai desconsiderando. O próprio Amit Goswami, né? Fica a indicação aqui para assistirem mesmo. Amit Goswami no Roda Viva, assiste o 2001 e principalmente o 2007. Que um interlocutor lá pergunta para ele, mas os acadêmicos não discutem esse assunto aí, não falam disso e você está falando bobagem. Aí ele diz que quem está mais apto a compreender é o povo, é o pessoal da área de humanas, é os administradores, os médicos, e não os acadêmicos, os físicos acadêmicos.